Olá pessoal, daqui fala o Kitumba e seja bem-vindo à nossa segunda aula e dessa vez a gente vai colocar a mão na massa onde vamos ver de forma prática, né, como criar o nosso primeiro teste com Jest, ok pessoal? Então eu já tenho aqui uma pasta criada, ok? E a partir dessa pasta a gente vai criar o nosso ficheiro package.json, ok? E para isso a gente vai usar o comando yam. Durante essa aula todos os comandos que eu vou executar vão ser simplesmente o YAM, que é em vez do npm, ok pessoal? Mas eu vou mostrar como fazer isso usando também o comando npm, mas eu vou usar praticamente o comando aí o YAM, ok? Isso porque a documentação do Jest segue também essa filosofia, ok? Por acaso também eu gosto de usar o YAM. Então vou fazer um YAM init e aqui vou meter o menus y, no caso para poder criar o pacote JSON, o packet.json, ok? Sem ter que fazer aquelas perguntas. Ou posso fazer simplesmente um npm, ok? Init menos y, ok pessoal? Vai criar aí o pacote, no caso conforme o pessoal sabe que o npm é o gerenciador de pacotes no Node, então vai fazer a criação do pacote, mas eu vou usar o yam, ok, em vez do npm. Vou fazer isso, acabo tendo aqui o meu pacote criado, ok, se eu vir para aqui eu consigo ver o pacote foi criado, e aqui eu vou fazer a instalação do meu pacote, no caso eu vou instalar o Jest, ok, e para fazer isso basta fazer um yam add e aqui menciono o nome do pacote e vou dizer que é uma dependência de desenvolvimento. Isso significa que eu só vou usar ele enquanto eu estiver a desenvolver para verificar se está tudo bem, se está tudo ok durante as minhas funções. Então é uma dependência de desenvolvimento, ok pessoal? Essa é a forma que a gente faz usando o YAML. Eu também posso fazer usando o npm, que é o npm install, e aqui eu vou fazer um menos menos save e vou dizer que é uma dependência ou um pacote de desenvolvimento e aqui menciono o Jest. Essa é a forma que o pessoal pode usar para fazer a instalação do Jest no npm, mas eu vou usar o YAML e vou fazer add, ok, Jest -d, que é para poder fazer a instalação. Ok pessoal, nesse momento ele está fazendo a instalação aí do pacote, ok, é algo bem rápido logo, ok. Ok. Tem que aguardar um pouquinho. Ok, tenho praticamente ele já a finalizar e aqui acabou instalando. Ok, pessoal, vou fazer um clean. Praticamente já tenho aqui ele instalado. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou adicionar um script. Ok, pessoal, adicionar aqui um script e nesse script eu vou mencionar chamar de teste o comando e vai chamar o Jest. Ok, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar um ficheiro. Eu até, por acaso, queria criar... mas tudo bem, não faz mal. Eu vou criar um ficheiro e esse ficheiro eu vou chamar de, por exemplo, um ficheiro normal em JavaScript, no caso. Vai ser chamado soma.js. E esse ficheiro vai ter uma função, ok? Essa função vai somar, no caso, dois números. Vou dizer o primeiro número e o segundo número, no caso, e vai retornar a soma dos dois, ok? Para ser possível visualizar fora daqui, eu vou ter que fazer um export, no caso, vou ter que exportar, ok pessoal? Então, eu tenho praticamente aqui a minha função. O que eu poderia fazer muito bem era vir para aqui e fazer um log e chamar o soma e passar os dois números, 1 mais o 2, com certeza vai imprimir o 3. Se eu fizer aqui um node e o ficheiro soma, ele vai imprimir o 3, ok pessoal? Então, vamos testar isso, ok? Vamos criar um teste e para isso a gente vem para aqui e faz simplesmente, ok, vamos fazer um soma.teste. JS no caso, ok? Já dá para ver que ele fica aqui com uma cor diferente para mostrar que é um teste, que é um ficheiro de teste. Normalmente quando a gente está criando um ficheiro de teste, ele acaba tendo o mesmo nome que o ficheiro que a gente quer testar, né? Ou a função onde está lá. O que eu vou fazer? Vou importar, vou fazer um const soma recebe, ok? E a partir daqui eu vou chamar o nosso ficheiro. O que eu vou vir aqui, vou fazer um teste, ok? Ele tem praticamente dois
parâmetros. O primeiro é uma descrição e o segundo é uma função. Ok, pessoal? Fica mais ou menos desse jeito. E aqui eu posso dizer ou mencionar exatamente o que eu quero fazer. Eu vou dizer, por exemplo, adicionar, ou pode ser somar, adicionar número 1 mais 2 igual, ok, igual a 3. É isso que a gente espera aqui. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar o expect, ok, quer dizer, o que eu espero, e aqui vou passar o valor ou o que eu realmente espero que aconteça. Então vou dizer um soma, ok, e soma recebe o valor número 1 e o valor 2, e vou dizer que a soma desses dois tem que ser, então vou dizer um to be, ok, tem que ser 3. Ok, pessoal? Essa é a forma que a gente usa para poder criar o nosso teste unitário. É simplesmente um exemplo básico. É claro que à medida que a gente vai aprofundar, os exemplos vão começar a ser um pouco mais real daquilo que é o nosso mundo real. E para executar, basta fazer simplesmente um YAM, ok, teste, e ele vai executar. Ok, pessoal? Tenho praticamente aqui o meu teste executado. Como poderia também fazer um npm teste, também funciona, ok, pessoal? Praticamente tenho aqui, ela dizer que o meu teste passou, ok? Então, nesse caso, por exemplo, quando se trata de criar os testes, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma soma com o ficheiro, nesse caso eu tenho soma.ts ou .teste.js, como também posso ter um outro ficheiro que é reconhecido como teste, um spec, ok? Eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer um soma.spec.js, ele vai reconhecer esse ficheiro também como um ficheiro de teste. Posso, por exemplo, copiar esse que está aqui e passar nesse ficheiro que eu tenho aqui e vou dizer, por exemplo, adicionar 1 mais 2 não é igual a 4, por exemplo. Vou dizer assim, eu não espero que isso seja 4. Então, vou meter not be, vai ficar assim mais ou menos. Então, vou dizer not be, acho que falta ponto not be. Então, ponto not be não pode ser 3, no caso, eu não espero que ele seja 3 até, não precisava mudar aqui, né? Vai ficar assim. Então, se eu executar o YAM, no caso, se eu executar o YAM, ele vai acabar executando os dois ficheiros. Então, se eu fizer isso, ele vai executar. Ok? Deu um erro. Ok? Mas deu um erro. Okay. Mas ele acabou executando os dois ficheiros. Deixa eu pôr aqui. Ok, vamos ver o que ele vai dar. Ok, então a soma desses dois ficheiros, desses dois números, no caso 1 e 3, não pode ser 4, ok? Mas é 3, então é o que estava a dar o erro aí. Ok, pessoal, mas a ideia aqui era o quê? Ele acabou executando os dois ficheiros, ok? Então, quando você tiver a criar os testes, eles podem ser identificados como teste ou como spec, ok? Isso por quê? Porque quando você instala o YAML, ele já acaba trazendo aí um ficheiro de configuração padrão que permite com que você, ou que ele já traz aí as configurações e define que ou você executa usando teste.js ou você executa usando o spec.js. É claro que a gente pode modificar isso e eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso. Outra coisa que você também pode fazer é usar o próprio comando jest para poder executar os teus testes. E uma das formas de você fazer isso é instalar de forma global o jest. E para fazer isso, basta fazer um YAML global, por exemplo, global, e aqui vai mencionar add jest. Ok, pessoal? Essa é a forma que a gente usa para poder fazer a instalação de forma global do YAML. Se eu fizer isso, ele vai ficar aí a instalar. Ok, foi instalado. Eu poderia fazer isso usando o npm, basta fazer npm install. E aqui vou mencionar o "-g", que significa global, e vou mencionar o jest, ok? Acaba sendo a mesma coisa. E com isso eu posso fazer, por exemplo, jest.
é o jest espaço o nome do ficheiro que eu quero testar. Por exemplo, posso supor que eu quero testar soma.test. Faço isso e ele acaba aí testando somente um ficheiro específico, que é esse que está aqui. Como também posso fazer com outro ficheiro, soma.spec. Ok, pessoal? Então a gente pode usar diretamente o jest para poder testar quando a gente faz a instalação dele de forma global. Agora, para modificar essa situação em que ele tem de poder testar um spec e um teste, porque às vezes pode ser que eu quando tiver a criar os meus ficheiros, eu quero que ele teste somente uma pasta específica e um ficheiro com uma extensão específica. Por exemplo, se eu quero que ele testa soma.teste.js, não soma ou não testa o spec. Isso eu posso fazer isso. E para fazer isso, sair, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu posso fazer, por exemplo, posso fazer um jest init e ele vai começar a fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta que ele faz é: Would you like to use TypeScript for configurations file? Tipo, você gostaria de usar o TypeScript como configuração? Tipo, se a gente aceitar, ele vai criar um ficheiro e esse ficheiro vai ser do tipo TypeScript, que é o TS, mas a gente não está a usar TypeScript, estamos a usar JavaScript. Então, vou dizer não. E a gente vai usar o Node, ok, como ambiente de teste. A gente não vai usar por enquanto cobertura, isso vamos ver depois em outros vídeos. E vamos usar o V8 em vez do Babel, ok, pessoal? E aqui, em termos de mock, depois de executar, se ele quer fazer um clean, ok? Mas vou dar não por enquanto, ok, pessoal? E ele acaba aqui criando um ficheiro de configuração, ok, pessoal? Então, é a partir desse ficheiro de configurações que a gente pode definir algumas coisas, se a gente quiser personalizar. Por exemplo, essa opção aqui é bem interessante. Por exemplo, quando você estiver a executar os seus testes, você pode, logo que ele começar a executar, encontrou um teste, no caso, que tenha erro, ele logo para no primeiro teste que ele encontrar. Porque o que acontece é o seguinte: normalmente quando você executa o teste, ele se preocupa primeiro em executar todos e depois faz um agrupamento dos que passaram e os que não passaram. Às vezes isso pode levar muito tempo, então você pode definir isso como true, ok? Que quando ele encontra o primeiro teste errado ou o primeiro que falhou, ele para. Mas o que a gente vai tentar ver é o seguinte: eu posso vir aqui deixa eu ver onde é que tá. Ok, aqui nessa parte, ok, praticamente essas configurações que quando ele executa o teste usando, se eu vier aqui, fechei de novo. Se eu vier aqui executar o comando yum teste, o que ele vai fazer? Ele vai executar, praticamente vai passar em todas as pastas, ok? Vai passar em todas as pastas que estão aqui disponíveis. Se eu tivesse pastas, ia passar lá. E ia executar ficheiros que sejam spec ou ficheiros que sejam testes. Eu posso modificar essas configurações a partir daqui e dizer que eu quero apenas que ele executa ficheiros do tipo teste. E vou remover isso que está aqui. E quando eu executar, ele vai só executar tudo que é ficheiro teste. Se eu fizer isso, ele vai aparecer somente um ficheiro. E o que aparece? Está aqui. Ok? Quer dizer que o ficheiro soma.spec ele ignorou. Como também posso fazer o seguinte: posso vir aqui e ponho spec e quando ele executar, ele vai ignorar o outro ficheiro e só vai testar o spec, que é o que acontece aqui. Ok, pessoal? Então, eu posso também definir pastas específicas em que quando ele executar o teste, ele vai passar diretamente naquelas pastas. Eu posso ter uma pasta específica e definir lá, como também posso definir o tipo de ficheiro que eu quero testar. Por exemplo, ele aqui diz que ele testa um TypeScript, que é o T, e um J, que é o JavaScript. Então, ele testa os dois. Como eu posso direcionar? Por exemplo, se eu pegar, comentar isso que está aqui e tentar executar, ele não vai encontrar essa pasta que está aqui e não vai saber o que ele tem que executar, no caso, tá vendo? Ele apresenta aqui um erro porque as configurações foram apontadas para essa pasta e essa pasta não existe. Vamos tentar criar essa pasta por padrão do pessoal aí do Jest, que eles criam essa pasta. Vou dizer que vai ficar em testes, ok? Vai ficar mais ou menos desse jeito e acabei criando um ficheiro em vez de vou apagar, criei um ficheiro em vez de criar uma pasta. Vou vir aqui, vou criar uma pasta, por exemplo, testes, e dentro dessa pasta eu vou mover os meus dois ficheiros, no caso, pode ser que eu vou mover lá.
Ok, pessoal, movi os meus dois ficheiros, vou verificar aqui as import, ok, para estarem correto. Vou salvar até, não precisava fechar. Ok, tenho aqui os meus dois ficheiros executados e se eu fazer o meu comando, por exemplo, se eu vir aqui nas configurações, eu já sei que ele está nessa pasta que está aqui e eu tenho essa pasta. Quando ele chegar aqui, ele vai testar tudo que tem depois e o nome do ficheiro e vai verificar se é um TypeScript ou um ficheiro JavaScript normal. Então, se eu fizer um teste, ele vai passar, praticamente vai passar aqui os dois ficheiros. Ele apresentou aí um erro, esse erro é de importação aqui no caso. Ok, vou salvar, aqui está ok. Vou fazer um clean e vou executar. E eu vejo aqui que os dois ficheiros passaram. Como posso muito bem vir aqui nas configurações e indicar que eu quero, por exemplo, que seja um teste, ok? E que não seja TypeScript. Vou dizer só que seja JavaScript. Vou apagar isso que está aqui e vou pôr assim. Vou dizer que eu só quero que ele teste tudo que é JavaScript, ok? Então, se eu executar, ele só vai testar um ficheiro, ok, pessoal? Então, está aqui o ficheiro que ele testou, ok, pessoal? Então, existem muitas configurações que a gente vai aprender. Talvez seja só o início, ok? A gente vai estar aí a fazer algumas aulas sobre Jest, esse seja só o início. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, eu comecei aqui por criar o teste usando a palavra teste. Algumas vezes quando você vê, pode ser que você não encontre a palavra teste, pode ser que você encontre a palavra it. E ele funciona normalmente, ok? Vou vir aqui nesse ficheiro que a gente está a testar. Vou chamar também de it. E quando eu executar, eu vou ver, por exemplo, deixa eu fazer um clean. E vou executar, eu vou ver que ele... fiz o comando errado. Acordei. Comando é yum teste, ok? E eu vejo que ele funciona normalmente, ok, pessoal? Então, eu posso usar o it como teste. A pessoa usa aí o it porque normalmente em inglês diz it should, ok? E o pessoal usa o it. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui é adicionar a descrição. A descrição ou describe é como se fosse uma categoria para você poder separar aí os diferentes testes que você tem. Isso a gente vai ver depois. E ele também tem uma string como parâmetro e aí uma função. Vou fazer desse jeito. E aqui vou dizer, por exemplo, somar dois números. Ok, pessoal? Vou fazer isso. Se eu executar, ela ainda assim vai passar. Como também posso vir aqui e adicionar, por exemplo, esse item que a gente criou aqui. Vou adicionar como segunda parte do teste aqui. E ele vai funcionar também. Ok, se eu executar, ok, logo tenho aqui dois testes, né? Tenho a categoria que é a soma e a soma tem adicionar 1 mais 2 igual a 3 e adicionar 1 mais 2 não igual a 3, ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso, ok, pessoal? Então, acredito que isso seja simplesmente o básico do básico. Talvez uma última coisa que eu posso dizer que é o seguinte: você pode usar o Jest, conforme eu já disse, e apontar diretamente no ficheiro sem qualquer problema, ok, pessoal? Mencionar o nome do ficheiro que você quer executar e ele passa normalmente, ok, pessoal? Então, era isso que eu queria compartilhar como parte inicial da videoaula. Na próxima vamos dar continuidades e vendo mais aí um pouco sobre as expectativas no Jest, ok, pessoal? Na próxima aula, ok? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima.